vai se iniciar o bombardeio aqui na ilha de Egghead. Todos os marinheiros estão fugindo, porque senão eles vão se ferrar. E somente Kizaru e Saturne vão permanecer na ilha, porque eles são fortes o suficiente para não serem atingidos ou não morrerem por esse bombardeio. Que, como eu falei nos spoilers, é um poder de covarde. Ele só é um poder realmente efetivo contra ilhas que não podem se proteger. Por isso, eles dois vão ficar na ilha, porque eles vão conseguir se proteger. E se eles fossem atacar uma base de um Yonkou, por exemplo, todos esses navios seriam obliterados facilmente. Então, é um poder de covarde que foi usado contra pessoas normais que não podem se defender, como aconteceu lá na ilha de Ohara. E até quando aconteceu contra os Mugiwaras na ilha judiciária, os Mugiwaras saíram velejando ali entre os navios de boas e eles não fizeram absolutamente nada. Aqui a gente vê que, mesmo que o Vegapunk apele para que o Gorosei não destrua a ilha, porque tem várias tecnologias que vão ajudar a população, a humanidade do planeta todo, para os Goroseis, para o Imu-sama, é mais importante manter o seu domínio do que a evolução ou a prosperidade da humanidade. Ele mesmo fala que o Saturne fala que o progresso não é necessário. Então todas as evoluções tecnológicas que o Vegapunk criou vão ser destruídas. E o Kizaru não pode fazer absolutamente nada. Mesmo que ele não queira, mesmo que ele concorde com o Saturne, ele não pode fazer nada porque é o governo mundial, velho. Aqui o Saturne fala: isso me lembra que um navio deixou essa ilha ontem. Eu ordenei que ele fosse caçado. A mesma tática que o Akainu usou lá na ilha de Ohara. E eu aposto que deve ter sido o governo mundial que ordenou que o Akainu destruísse o navio de evacuação dos civis, pensando que algum pesquisador, alguém que descobriu sobre o século perdido, poderia ter fugido com aquele navio. Como Kizaru, como Aokiji não faria isso, o governo mundial deve ter falado diretamente com a Akainu, e por isso o governo mundial recomendou a Akainu para ser almirante de frota. Então, eles não só vão matar pessoas inocentes, o próprio Saturne fala isso, ele não só vai matar pessoas inocentes com o pretexto de que elas podem saber sobre o século perdido, como ele mesmo está colocando a culpa no Vegapunk por ter estudado o século perdido. E isso só me faz pensar que o governo mundial tem medo, e que é uma das características da raça dos bucaneiros, é um desejo que não pode ser interrompido de liberdade, de querer seguir em frente, de querer descobrir, assim como a essência dos piratas que a gente vê na Grand Line. No próprio Luffy, no caso, que para ele ser rei dos piratas é ter a maior liberdade do mundo para que ele possa fazer o que ele quiser. Acho que o governo mundial esconde a história do século antigo porque ela deve ser uma história de luta pela liberdade, com os bucaneiros tendo um papel primordial lá, e por isso que essa raça foi exterminada. Porque o próprio Vegapunk, no capítulo anterior, ele levantou a bola de que a característica dos bucaneiros não seria uma estatura maior e força absurda. Não só isso. Seria um algo a mais. Aqui os pacifistas não estão mais lutando contra a marinha porque quem tem a maior chave de comando está na ilha e ordenou que eles parassem de atacar os navios enquanto todo mundo foge. Porque além do Kizaru e do Saturne, a gente ainda vai ter na ilha contra os Mugiwaras os pacifistas, que são esses Mark III, e os Serafins, que quando for descoberto que eles estão dentro do laboratório do Vegapunk, eles vão ser utilizados contra os Mugiwaras também. Não sei como o Kizaru ou o Saturne ainda não se questionou onde estão os Serafins. Zoro ainda está segurando o Rob Lute. Enviamos o Jinbe para pegá-lo. O Zoro sempre se perde. Essa questão de estar segurando o Rob Lute é que pega muito.
Porque o Luffy derrotou o Rob Lute em 2 capítulos. Não, em 1 capítulo. Acho que foi 2 capítulos de luta, mas 1 capítulo inteiro do Luffy sapecando o Rob Lute. O Brook acabou por congelar as nuvens para que o Sunny pudesse velejar. A propósito, como iremos parar quando chegarmos lá? Aqui dá pra gente perceber que o poder de congelamento do Brook tá absurdo. A gente já tinha visto isso quando ele ajudou a Robin lá na ilha lá na guerra de Wano, quando ele congelou um ambiente inteiro com seu ataque e as teias da Black Maria, mas ele também criou tipo umas placas de gelo que os inimigos, os aliados da Black Maria não conseguiram atravessar. Então o Brook, acredito que o Brook tá chegando no estágio onde ele vai despertar o seu poder de Akuma no Mi. A barreira ao redor de Lab Base ainda está de pé, que é aquela barreira que impede outras pessoas de entrar, mas o Kizaru pode entrar. Mas a Marinha tá com a intenção de destruir essa barreira para que toda a ilha realmente possa ser destruída. Aqui são os pacifistas já começando a realmente destruir a ilha de Egghead. Não, acho que não precisaria nem desses navios, porque os pacifistas destruiriam tudo sozinhos a partir do momento que o Saturn tá aí. E eu nem lembro quantos pacifistas são, mas são suficientes para fazer uma barreira em volta da ilha, como aconteceu quando a Marinha chegou em Egghead e os pacifistas ainda estavam sob o controle do Sentomaru. Aqui é a cara do Vegapunk de desolação, enquanto todas as suas invenções estão sendo destruídas e não tem o que fazer. Partida de Fabio Pace com destino a Lab Pace. Vamos lá, foguete a vácuo. O que é isso? Que rápido. Aqui é aquele mesmo foguete que o Luffy e os outros utilizaram para chegar no Lab Pace e que também nos deu spoiler de quanto tempo o Luffy precisa para voltar ao seu estado normal, que são 20 e poucos segundos. E como eu sempre venho falando, o Oda, ele nerfou o Luffy nesse momento aqui para o Luffy não interferir nesse ataque da Marinha ou no início desse Buster Call da Marinha. Porque o Luffy já tinha descansado, então não tem dessa que o Luffy já tinha lutado antes. O Luffy já tinha descansado, já tinha enchido o bucho. E contra o Kaido foi a mesma coisa. Ele encheu o bucho. Na verdade, ele já tinha lutado muito, encheu o bucho com o Caribou, voltou, morreu, entrou no Gear 5 e depois entrou no Gear 5 de novo. Então, é meio que o Oda tirando o Luffy para escanteio, para que o Luffy não resolva a situação sozinho. Mas isso não deixa de ser incoerente, porque o Luffy conseguiria, sim, voltar para o Gear 5 e continuar lutando com o Saturn ou com o Kizaru. Mas se o Oda tivesse feito isso, ele acabaria ou diminuiria muito o hype em cima do Kizaru. Porque o Kizaru ainda precisou de um tempo para se levantar. E aqui eles estão subindo nesse foguete a vácuo. Mas o Kizaru, mostra aqui uma luzinha aqui, ó. O Kizaru sobe, já na velocidade da luz. Cria a sua espada e corta os túneis do foguete a vácuo. De longe, o Sanji vê todo mundo caindo e todo mundo... Não acredito que todo mundo morreria, mas tomaria um dano absurdo. O Sanji não tá preocupado com mais ninguém ali, só com a Bonnie. Mas ele não lembra que a Atlas também é um dos Vegapunks femininos. E o que o Sanji deveria estar fazendo aqui, em vez de ter... Na verdade, ele foi até o Vegapunk muito provavelmente para lutar com o Kizaru e com o Saturn e impedir que eles matassem o Vegapunk. Só que acredito que o trabalho do Sanji aqui seria parar o Kizaru e impedir que o Kizaru fizesse o que ele acabou de fazer, que foi atacar as pessoas mais fracas. E eu não acho que o Sanji venceria em uma luta direta contra o Kizaru. Mas ele poderia parar o Kizaru, mesmo apanhando muito. Ele poderia parar o Kizaru por um tempo, até que o Luffy, sei lá, derrotasse o Gorosei, e aí eles pudessem zarpar. Aí aqui o Gorosei fala: pacifistas, atirem seus lasers, matem Bonnie e Kuma. Aí ele pensando: que fascinante,
Você jogou fora sua vida para que sua filha vivesse. E agora, a vida dela acabará pelas mãos dos seus clones. Isso aqui eu acredito que seja um pensamento do Saturn, que não deixa de ser um pensamento de um filho da Xuxa, porque ele tá fazendo, e a própria Bonnie olha para baixo porque ela vê ali a face do seu pai nos clones e ela chama eles de papai. Enquanto o Kai, acho que o Kuma ainda tem um vestígiozinho de consciência, porque enquanto ele cai, ele tá agarrado com a Bonnie aqui, ó, vocês podem ver, né? Enquanto ele cai, ele tá agarrado com a Bonnie. No quadro anterior, ele não tava agarrado com ela, não. Ele agarrou ela agora, depois que eles começaram a cair. Então será que o Kuma ainda vai se manter vivo, mas só pra ser um guarda-costas da Bonnie? Porque eu não acredito que ele ainda tenha uma forma de voltar à vida, ter sua consciência de novo, suas memórias. Acho que o último vestígio daquilo foi no capítulo anterior, que ele lembrou do seu passado enquanto dava um socão no Saturn. E aqui tá todo mundo caindo, enquanto a gente vê aqui, ó, no cantinho aqui, os raios lasers de vários pacifistas sendo mirados para cima. E aí vem a pergunta ou a questão: como é que toda essa rapaziada aqui vai ser salva? O Sanji vai salvar todo mundo? Será que o Sanji tancaria um raio laser ou todos esses raios lasers para que ninguém daqui de cima tomasse dano? Aqui, ó, o Kuma abraça a Bonnie e o próprio Oda coloca aqui, ó, uma onomatopeia de abraço. Então ele abraçou ela agora enquanto eles estão caindo para proteger a Bonnie. É um destino adequado para aquele inseto. O cúmulo da estupidez. Essa aqui é uma frase do Saturn complementando aquilo que ele disse antes sobre o esforço do Kuma ter sido em vão para proteger a sua filha, já que ela vai morrer pelas mãos dos seus próprios clones. E aqui nós temos Bonnie. Quando eu soube que você se tornou uma pirata, não pude deixar de pensar no pior cenário possível. E qual é esse pior cenário possível? É um cenário onde um pacifista não hesitará em atirar em você se a marinha ordenasse. Eles podem se parecer com o seu pai, mas eles não sabem e nem se importam que você seja a filha do seu progenitor. Então eles vão atacar sem hesitar, só levando em consideração a chave de comando, ou a maior chave de comando naquele local, que nesse caso aqui é o Saturn. Só que, mais uma vez, e eu pensei que o Oda trabalharia isso com o fato de que esses clones do Kuma não deixam de ser pessoas normais. Eles são clones do Kuma que foram modificados tecnologicamente para se tornar um ciborgue. O que eu acho que eles são aqueles mesmos clones que o... como é o nome? Que o Judge faz lá na Germa e cria um homem adulto em 2 ou 3 anos. É a mesma coisa que o Vegapunk faz com os clones do Kuma e depois retira a memória deles e modifica eles internamente para que eles se tornem ciborgues. Eu pensei que o Oda trabalharia essa questão de ética na ciência, mas ele não trabalhou nem com o Judge e nem trabalhou com o Vegapunk. Porque se esses ciborgues tivessem um pouquinho de consciência, eles poderiam se sentir compelidos a não atacar a Bonnie, por exemplo. Porque, assim como a Seraphine da Boa Hancock é apaixonada pelo Luffy, levando em consideração que essa propensão a gostar do Luffy veio da sua progenitora, a propensão do Kuma em salvar a sua filha poderia ter ido para esses pacifistas. E aí ela seria a única pessoa a quebrar a programação da chave de comando e não ser atacada pelos pacifistas. Isso seria muito da hora. O Oda também mostra onde está o Luffy, o que aconteceu com ele,
Porque a rapaziada tá aqui, ó. Ei, esse aqui não é o Chapéu de Palha? Aí o Luffy, tô cheio, mal consigo me mexer. Prendam-no, depressa, ele é um Yonkou. Um Yonkou que tá no chão, todo sujo, todo arrebentado, com o bucho cheio. E com o barrigão aqui, ó. Mas isso aqui o Luffy digere em questão de 2 segundos. Então no próximo capítulo ele já deve estar em pé mais uma vez. E é por isso que no próxima semana vai ter capítulo. Porque o Oda vai deixar um gancho absurdo pro próximo capítulo. Pra na próxima semana, passando a que vem, na próxima não ter capítulo. Porque ele vai dar um gancho, mostrar uma silhueta de quem tá chegando em Egghead. E, quem sabe, luta do Kizaru com o Sanji e Luffy versus Saturn. Fracassamos em neutralizar o navio de fuga. Ainda bem, eles não mataram as pessoas que estavam fugindo. Kizaru-san deve ser contatado. Eles estão indo para Egghead. Inicialmente, eu pensei que quem estaria indo para Egghead é o navio do Barba Negra. São os piratas do Barba Negra. Porque a gente viu o navio do Barba Negra chegando no capítulo 1079, se eu não estiver enganado, porque alguém disse no chat aqui. Só que quando o navio do Barba Negra chega na ilha, não tem a frota de navios da marinha ainda. Então os piratas do Barba Negra e quem chegou na ilha já está infiltrado. Seu navio já deve estar aí há muito tempo. Quem eu acho que deve estar chegando aí são os revolucionários e o Dragon. Porque eu não acredito que o Vegapunk, não o Vegapunk em si, o Stella, o velho, eu não acredito que ele vai continuar na jornada com os Mugiwaras. E se eu fosse apostar para um deles, um dos clones do Vegapunk, ou um dos Vegapunks se tornar um Mugiwara, seria a Lilith. Ela é a mais estressada, ela é a mais ativa, ela é a mais louca, que é a cara dos Mugiwaras. E uma mulher, que é coisa que tá faltando no bando. Só temos ali a Nami e a Robin, tá faltando mais mulheres no bando. E um cientista brilhante sendo uma mulher entrando pro bando seria bem da hora. Então, acredito que o Dragon esteja chegando aí na ilha para ajudar nessa batalha que vai acontecer. E no final do arco, o Vegapunk Stella, junto com os outros Vegapunks sobreviventes, vão para o exército revolucionário, porque o Dragon já fez esse convite pro Vegapunk lá depois do incidente de Ohara, mas o Vegapunk não quis porque o exército revolucionário não tinha recursos para que ele pudesse colocar as suas ideias em prática. Mas agora que ele não tem para onde correr e o governo mundial não vai mais ajudar ele, acredito que seja o momento do Vegapunk entrar para o exército revolucionário. Mas aí a Lilith entraria para o bando dos Chapéus de Palhas. Na próxima semana a gente tem capítulo e acredito que o próximo capítulo é que vai estar bombástico. Não tem para onde correr. Próximo capítulo vai estar bombástico. Mas eu quero saber as opiniões de vocês. Já comentem aqui embaixo as suas opiniões que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!